De fato, desde que o mundo é mundo, por grande bondade e clemência Deus nunca abandonou suas criaturas, mas em muitas ocasiões e de várias maneiras falou a nossos pais pelos profetas. Conforme a época em que viviam, ensinou-lhes um caminho reto e seguro para a bem-aventurança do céu. Tendo predito que enviaria um mestre de justiça até os confins da terra, Deus falou-nos em último lugar pela boca de seu Filho, por uma voz descida do céu, da majestade de sua glória, mandou também que todos o ouvissem e obedecessem a seus preceitos. A Igreja fala em nome de Cristo. O Filho, porém, a uns fez apóstolos, a outros profetas, a outros pastores e mestres. Deviam eles anunciar a palavra da vida para que não fôssemos levados como criança, à mercê de qualquer sopro de doutrina, mas apoiados na sólida base da fé, nos edificássemos na solidez da fé, a nós mesmos como a morada de Deus no Espírito Santo, para que, ouvindo a palavra de Deus, ninguém a tomasse como palavra humana, mas pelo que ela é realmente, como palavra de Cristo, quis o próprio nosso Senhor atribuir tanta autoridade ao magistério de seus ministros, que chegou a declarar: quem vos ouve, disse nosso Senhor, a mim é que ouve, e quem vos despreza, a mim é que despreza. Lucas capítulo 10, versículo 16. Sem dúvida, não queria aplicar essas palavras só aos discípulos, mas também a todos os outros que, por legítima sucessão, assumissem o encargo de ensinar. A todos eles prometeu assistência. Nosso Senhor, Ele tem discípulos e promete a assistência até a consumação dos séculos, como vimos em Mateus, capítulo 28, versículo 20. É que saíram pelo mundo falsos profetas, já diz na primeira epístola de São João, capítulo 4, versículo 1, dos quais disse o Senhor: eu não ensinava esses profetas, e eles corriam. Eu não lhes falava, e ainda assim eles profetizavam. Livro de Jeremias, capítulo 23, 21. Mais uma vez, destacamos aqui, a necessidade de esclarecer aos católicos menos mal ou nada informado e influenciado pelo nefasto sistema de comunicação em massa e ambiente, entre aspas, intelectualizado, os cuidados que ele deve ter contra o falso ecumenismo difundido após o Concílio Vaticano II, que passam a falsa ideia de que toda religião é igualmente boa e eficaz para agradar a Deus. Esse áudio, esse ensinamento aqui dessa postagem, é com o intuito de esclarecer aos católicos o que é ser católico, quem é a Igreja Católica, por que devemos crer na Igreja. Como falei aí anteriormente, ela é uma sucessão dos 12 apóstolos, a quem Cristo disse: a quem ouvem vocês, é a mim que está ouvindo. E quem rejeitam vocês, é a mim que está rejeitando. Então já começa que devemos abolir essa ideia de que devemos estar com a cara 24 horas apenas na Bíblia. Na Bíblia está dizendo, a Bíblia que é a palavra de Deus, devemos ouvir os sucessores dos apóstolos. Se rejeitarmos, é a nosso Senhor que estamos rejeitando. Eliminemos esse mau hábito que está difundido entre católicos, esse mau hábito que vem do protestantismo,
onde cada um pode ler a Bíblia e interpretar do jeito que quer, negando a igreja, negando a autoridade da igreja, que é a sucessão apostólica no tempo e no espaço. Crer na igreja. É necessário essa compreensão sobre a igreja para se escapar ao tremendo perigo da heresia, pois se torna herege não só por pecar contra a fé, mas antes por menosprezar a autoridade da igreja e defender suas ímpias afirmações. É o que nos ensinam o catecismo romano, o grande catecismo feito na era do Concílio de Trento, século XVI. É necessário o católico entender que a igreja não é uma opção. A igreja, ela é a sucessão apostólica no tempo e no espaço. Foi Cristo que mandou que os apóstolos se multiplicassem, para que se multiplicasse os ensinamentos dele através da instituição. Nessa época em que vivemos, onde o clero da igreja já abandonou a fé, já não tem mais fé, já apostataram da fé, é necessário fazer essa abordagem. Porque por causa desse abandono da fé que veio do próprio clero, infiltrado muitas vezes, aliás, a grande parte das vezes, o clero é composto de maçons e comunistas que se infiltraram na igreja para destruir ela por dentro. É por causa disso, é por causa dessa gente que os católicos não aprendem muito, aliás, não aprendem quase nada sobre a igreja, sobre os mandamentos, sobre os sacramentos, sobre o que de fato é os pecados, a gravidade do pecado. Os católicos vivem hoje como pagãos. Eles se dizem católicos apenas por ir todo domingo na igreja, às vezes até uma vez ou outra. Mas eles não sabem absolutamente nada da fé católica. Porque quem devia ensinar, apostatou. Os sucessores legítimos dos 12 apóstolos, como foi profetizado em Nossa Senhora de La Salette, abandonaram a fé. E, lógico, o público católico, as sociedades ocidentais católicas, foram pelo mesmo caminho. Não é por coincidência que vemos aí católico acreditar em astrologia, acreditar em coisas totalmente contrárias à fé da igreja, à fé apostólica, à fé de Cristo. É católico e ao mesmo tempo é umbandista. É católico e ao mesmo tempo é macumbeiro. É católico e ao mesmo tempo é espírita. Fruto da ignorância da fé católica. Continuemos. Jesus Cristo e os chefes visíveis da igreja. A enorme multidão de homens dispersos em todas as direções é uma e una, em virtude das mesmas razões que São Paulo alegava aos Efésios, para provar que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Efésios, capítulo 4, versículo 5. Nela também um só que dirige e governa, invisivelmente é Cristo, a quem o Eterno Pai constituiu cabeça de toda a igreja. Igreja que por sua vez é o seu corpo. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Visivelmente, porém, é aquele que ocupa a cátedra de Roma como legítimo sucessor de São Pedro, o príncipe dos apóstolos. A igreja visível precisa de um chefe visível. Por isso é que Nosso Senhor estabeleceu a Pedro como chefe e pastor de todo o rebanho dos fiéis,
quando em termos graves o incumbia de apacentar suas ovelhas. João, capítulo 21, versículo 15. E por sinal quis que os sucessores de Pedro tivessem incontestavelmente os mesmos poderes para reger e governar toda a igreja. A santidade da igreja. Dizemos que a igreja é santa por ser consagrada e dedicada a Deus. Levítico, capítulo 27, versículos 28 e 30. Há, pois, o costume de chamar-se santa as coisas, embora materiais, uma vez que sejam destinadas e consagradas ao culto divino, como era na antiga lei os vasos, como a gente vê em Números, capítulo 31, versículo 6, as vestimentas, Êxodo 28, versículo 2, os altares, Êxodo 29, versículo 37, os primogênitos também, Êxodo capítulo 34, versículo 19, que eram consagrados ao Altíssimo. A lei também os considerava santos. No entanto, não é de estranhar que a igreja tenha muitos pecadores, pois são chamados santos os fiéis que se fizeram povo de Deus, como diz na primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 9, e que pela recepção do batismo se consagraram a Cristo, embora fracos em muitos pontos e não cumpram o que prometeram. A igreja ainda é santa, por estar unida como um corpo a uma cabeça santa, a Cristo nosso Senhor. Efésios 4, versículos 15 e 16. Fonte de toda a sua santidade, e da qual dimanam os dons do Espírito Santo e as riquezas da bondade divina. A igreja, como corpo de Cristo, ela recebe da cabeça santa que é nosso Senhor a sua santidade. E é de lá que vêm os dons sobrenaturais de Deus. Diz Santo Agostinho: se todos os cristãos e fiéis que se batizaram em Cristo, de Cristo se revertiram, como diz o apóstolo, todos vós que foste batizados em Cristo foram revestidos de Cristo. Se os que tornaram membro do seu corpo, que é a igreja, Efésios capítulo 5, versículo 26 a 30, ainda afirmam que não são santos, fazem agravo à própria cabeça, cujos membros são santos. São aquelas pessoas que estão ligadas à igreja e, por sua vez, esta a Cristo, estão dentro da igreja, dizem professar a fé, mas afirmam que não são aptos para isso. É uma espécie de contradição. Torna-se evidente que a igreja é santa, Efésios capítulo 1, versículo 1 a 4. E realmente santa porque é o corpo de Cristo, sendo por ele santificada e purificada pelo seu sangue. Efésios 1, capítulo 7 a 23. Efésios capítulo 1, versículo 7 a 23. E qual o significado da catolicidade? Católica quer dizer universal. Assenta-lhe bem a designação, porque os fulgores de uma só fé, como diz Santo Agostinho, se vão dilatando desde o Oriente até o Ocidente. A igreja não é delimitada por um só país nem uma só raça, como conhece nas instituições políticas e nas agremiações heréticas. Por isso está escrito: de todas as tribos e línguas, povos e nações, vós nos remistes para Deus em vosso sangue, e de nós fizestes um reino para Deus. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 e 10. A igreja chama-se também universal, porquanto os que desejam a salvação eterna devem todos professá-las e prestar-lhes obediência, assim como os que deveriam entrar na arca para não se perder, não perecer no dilúvio. A apostolicidade do magistério da Igreja. Agora que pela graça da revelação a verdade da Igreja faz remontar até os apóstolos,
percebemos que a doutrina da Igreja não aparece como novidade, mas é a mesma que os apóstolos já pregaram outrora, que se espalhou como um germe por toda a face da terra. E é necessário falar aqui ao leitor que após o Concílio Vaticano II, tudo isso parece ter mudado. Os membros da Igreja, mais especificamente o clero e até alguns papas, parecem ensinar aquilo que a Igreja no passado condenou. E condena aquilo que a Igreja sempre afirmou. Depois do Concílio Vaticano II, parece que foi fundada uma nova religião agora, onde ninguém sabe nada. O fiéis católico não sabe mais de nada, como eu falei aqui anteriormente. Para um católico saber alguma coisa, hoje ele tem que estudar por conta própria. Existe um certo risco, mas infelizmente é melhor do que ficar na ignorância. A ignorância pode nos levar à condenação eterna, já que as Sagradas Escrituras afirmam que a verdade nos liberta. Ninguém agrada a Deus sem um conhecimento da verdade. Mas como vamos conhecer a verdade? Se os nossos pais na fé, o nosso clero, não explica. Então temos que ir atrás por nossa própria conta. Estamos abandonados pelo clero. Em verdade, o Espírito Santo só governa a Igreja por ministros de sucessão apostólica. Este Espírito foi dado aos apóstolos. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 e 3, e João, capítulo 14, versículo 16 e 17. E sempre permaneceu na Igreja. Atos, capítulo 4, versículo 31, e Romanos, capítulo 5, versículo 5. Graças à infinita bondade de Deus, devido a isso, a Igreja é a única que não pode errar no ensino da fé e da moral. Todas as outras, entre aspas, igrejas, caem fatalmente nos erros mais perigosos quanto à fé e aos costumes, por serem guiadas não pelo Espírito Santo, mas pelo espírito de divisão e confusão que vem do demônio. Possuindo as figuras do Velho Testamento a grande virtude de comover o coração dos fiéis e de lhes recordar os mais sublimes mistérios, os apóstolos a empregavam com particular predileção. Entre as figuras existe uma de grande alcance. A Arca de Noé, Gênesis, capítulo 6, versículo 1, foi construída por ordem de Deus, só porque devia inegavelmente representar a Igreja Católica. Deus instituiu esta de tal forma que todos os homens que nela entram pelo batismo podem preservar-se de todo o perigo da morte eterna. Mas os que ficam de fora dela perecem afogados em seus crimes, como sucedeu aos que não entraram na Arca de Noé. Outra figura grandiosa da Igreja, Jerusalém, cujo nome as Escrituras empregam não raras vezes para designar a Santa Igreja. Gálatas capítulo 4, versículo 16. Hebreus capítulo 12, versículo 22. Só naquela cidade era lícito oferecer sacrifício a Deus. Deuteronômio 12, capítulo, versículo 11 e 13. E versículos também 17 a 18. Assim também só na igreja, e fora dela em parte alguma, se encontra o verdadeiro culto e o verdadeiro sacrifício que pode unicamente agradar a Deus. Toda essa explanação feita aqui nessa postagem está no Catecismo Romano, e é justamente a parte que nós católicos rezamos, a maioria das vezes, quase a totalidade das vezes. A pessoa reza sem saber o que significa aquilo que está dizendo. Toda essa explanação feita nessa postagem está no Catecismo Romano, na parte do credo. Creio na Santa Igreja Católica. Um católico que ouve a Igreja, como foi abordado aqui, ele necessariamente tem que ter o catecismo. Ora, porque a Igreja
fala através dos apóstolos. E como é que a gente ouve a igreja? Através do catecismo. Tudo isso que foi abordado aqui agora, como eu disse, está no catecismo romano, na parte que explica o credo. Creio na Igreja Católica, como a gente reza, quase que sem saber o que está dizendo. Daí a necessidade, a importância de conhecer a fé. Porque para a gente defender a nossa fé, é necessário conhecer. E como conhecer sem estudar? Sem ler, já que o clero que era para nos ensinar está mudo. Está fazendo pouco caso da nossa salvação e, de certa forma, da salvação deles próprios, que serão responsabilizados por isso. Pelo não conhecimento da fé, olha o exemplo do que aconteceu no Brasil. Conhecido como a maior nação católica do mundo, ser governado por um regime não só anticristão, como perseguidor dos cristãos. O comunismo, cujo partido principal aqui no Brasil é o Partido dos Trabalhadores, o Partido das Trevas. Ora, como um país católico, conhecido como a maior nação católica do mundo, pode ser governada por um partido comunista anticatólico? A ignorância do catolicismo, do próprio povo. E para um país continental como é o Brasil, ser governado por um partido abertamente anticristão, que para o católico que não sabe, quem apoia o comunismo, cujo PT é o maior líder no Brasil, já está automaticamente excomungado, legalmente excomungado pela doutrina da igreja. Não é mais católico. Um partido que defende a execução de pessoas inocentes ainda na barriga da mãe, pelo aborto. Um partido que fomenta a união e o casamento legal de homossexuais. Um pecado que clama aos céus por vingança. Um pecado que na carta aos Romanos merece a perdição não só de quem pratica, como os de quem apoia. Olha o nível de gravidade. Foi esse partido que governou o Brasil católico. Mas para isso acontecer, a responsabilidade maior é do clero. É do clero que deixou o povo cair na ignorância. Por serem omissos, por serem traidores, infiltrados dentro da igreja.